As pessoas mais encucadas, e a verdade é que a encucada é de caramba, o que é que muda ser crédito tributário, né? Ou seja, o que é que o CTN eles nos dá de diferença de a gente ter um grau de especialidade em esse crédito ser tributário e esse crédito não ser tributário, ser um crédito civil, por exemplo. E é interessante porque nós chamamos de preferências do crédito tributário, essa que muitas vezes elas vêm sendo mitigadas por vista morta mesmo do CTN, por muita jurisprudência. Mas eu preciso fazer com que você pelo menos saiba a literalidade e entenda também alguns julgados, porque ainda há cada vez mais um respaldo de dizer não, as preferências do crédito tributário não morreram, né? Muito pelo contrário, elas são essenciais para que você entenda que o CTN, claro, ele tem uma certa preferência e ele também tem alguns créditos que passam na sua frente em grau de prioridade, como por exemplo os créditos trabalhistas, né? A gente tem que ter uma certa, dizer, olha, o direito tributário é muito importante, né? Porque ele faz parte daquela receita, de certo modo ali, que o Estado pode ter para sobrevivência e também para muitos serviços públicos, mas também tem algo maior que é a dignidade da pessoa humana fruto do direito do trabalho. Mas o artigo 86, ele vai dizer assim para a gente, olha, o crédito tributário, ele prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza, ou o tempo de sua constituição. E ele vai dizer assim, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho, ou de acidente do trabalho. Então, a gente poderia dizer que, como regra geral, o crédito trabalhista ele vai preferir a qualquer outro. Isso aqui é muito forte, tá, gente? Independentemente do tempo de sua constituição. É dizer, bicho, eu tenho um crédito tributário, mas ele é de 2020. Agora eu tenho um crédito civil de 2015. Não importa, o crédito tributário vai preferir, mesmo que ele tenha surgido depois. Só que ele vai ressalvar apenas os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Então, vamos dar um exemplo aqui para você entender, né? E até para ficar muito tranquilo assim. É como se você tivesse uma pessoa que deve 200 mil para uma instituição financeira, que é garantida por uma hipoteca, vai dever 150 mil para empregados e 100 mil para a União, né? E aí, suponha que a gente pega e vende um imóvel por 250 mil. Então você percebe que a distribuição do valor, ela seria primeira para quitar todos os empregados do cara, porque crédito trabalhista, novamente, ele está na frente, né? Lembre, ele é aqui, ó, ressalvado legislação do trabalho tributário primeiro, exceto trabalho, então trabalho processo do trabalho, legislação trabalhista, melhor centro do trabalho, está lá na frente, né? E aí, por outro lado, depois vem os créditos da União. Então, esse cara que está garantido por hipoteca 200 mil reais do banco, ele não vai receber nada. Ah, professor, mas tem na falência uma coisa diferente, né? Aí, pô, você já está sendo chato, ou melhor, você tirou o meu brilho, né? Ou melhor, eu estou dificultando um pouco, eu estou descendo um degrau, eu estou aprofundando um pouco mais. Eu estou dizendo que a prova também ela não vai ser tão bobinha e vai querer saber que você tem a noção de como é que funciona na falência. Professor, o que é que muda na falência? Qual é a exceção na falência? Essa regra, muito importante e, poxa, ela tem caído em provas. Não é só em direito empresarial, sabe? Ela cai em direito tributário também. Por quê, professor? Porque eu preciso que você saiba o que é que acontece quando a empresa vai à falência. Porque eu vou receber esse dinheiro ou não? Você trabalhando como procurador, você julgando a causa como juiz, né? Você se posicionando ali no MP como fiscal da ordem jurídica que não participa, de certo modo, ali da lei de recuperação e falência, mas se vê fraudes, atua. E o defensor que está de alguma maneira ali tendo que também trabalhar junto a um assistido, ponto. Né? Então, tá todo mundo junto e falando, velho, a falência vai me atingir, né? Tá todo mundo junto no barco quando, de alguma maneira, escutou falar ou comprou algo de uma empresa feita em 2, 3 milhas, ela tá ali, recuperação judicial e falência, e o que é que acontece, né? Então, a gente precisa ter uma noção. Na falência, nós temos uma exceção, a regra geral desse crédito tributário, porque ele já vai dizer o seguinte, olha, na falência, e aqui eu estou lendo o artigo 186 do CTN, ele vai dizer assim, primeiro, os créditos tributários, eles não preferem os créditos extraconcursais. E aí ele ainda vai dizer, ou as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar,
nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. Então perceba, uma coisa é a gente dar esse exemplo aqui. Professor, e se o cara fosse à falência? Aí seria outra história, porque se esse dinheiro do banco, esses 200 mil, ele está garantido por uma garantia real, olha o cuidado. Então, chorou pro louro, chorou pro direito tributário, chorou pro procurador, pro ente público mesmo, tá? Então, vamos lá, isso aqui é muito importante. Aqui você percebe que esses créditos, eles estão na frente do direito tributário, vamos dizer assim, tá? Por quê? Ele vai dizer, olha, a gente sabe, o crédito tributário não prefere os créditos extraconcursais. Professor, aqui não é uma aula de direito empresarial. Não é. Mas eu não tenho que saber dominar direito empresarial para dizer para você que extraconcursal é aquela coisa que não está dentro do plano da recuperação. Ou melhor, não é que não está no plano, eu até falei errado. Ele surge durante a recuperação, durante a falência, vamos dizer assim. Ou seja, é o administrador provisório que está ali, né? São aquelas coisas que estão funcionando para que não fosse a falência. São aquelas pessoas que, portanto, estão prestando serviço para aquela pessoa dali em diante, para que, de alguma maneira, tente se recuperar na recuperação judicial. Então, eles surgem depois, né? Surgem depois. E as restituições, que são esses créditos passíveis de restituição, são coisas bem interessantes. Isso aqui dá muita margem também a fraudes. Não é a minha função aqui dizer, digamos assim, toda a recuperação judicial e falência, né? Porque a gente estuda isso de maneira mais contundente. Até quando a gente fala de execução fiscal, eu vou falar, olha, cuidado que a Fazenda Pública, ela se inscreve, ela não participa, via de regra, da recuperação judicial, né? Ela pode habilitar o seu crédito se ela quiser, na falência, por exemplo, né? É facultativo, né? Porque os créditos tributários não se submetem a concurso de credores, isso também tem na Lei 11.101. E os créditos passíveis de restituição são muitas vezes aqueles créditos que o cara fez um empréstimo de curto prazo ali, ou aquele dinheiro que não é dele, que transita no patrimônio dele, mas que não é dele, né? E a garantia real é esse exemplo, por exemplo, do direito do imóvel, né? Então perceba que isso aqui está na frente do direito tributário. E também é interessante falar que na falência, né, a gente tem um limite a esses créditos trabalhistas, né? Porque senão, se a gente, e veja, uma coisa é direito tributário normal, né? Trabalho sem trabalho, e outra coisa é você falar, opa, vamos limitar isso aqui. Também não é todo crédito trabalhista que vai passar na frente, né? E aí é interessante porque nós temos uma distinção relevante, que ele vai dizer basicamente o seguinte: nós temos um limite de 150 salários mínimos por credor, e esses créditos excedentes, eles já vão ser tratados ali como outra classificação na legislação de falência, tá? Também tem um aspecto interessante, eu vou dialogar e vou mostrar para você de maneira mais cuidadosa, que são a questão das multas tributárias na falência, que às vezes caem sempre em provas. As multas tributárias, elas têm um tratamento diferente na falência, porque multa tributária não é crédito tributário propriamente dito. Ou melhor, eu não posso nem dizer isso, mas é como se, e você sabe que tributo não se confunde com multa. Então, uma coisa é o que o fisco tem a receber a título de IPVA e TCMD, outra coisa é a multa fruto desse IPVA e TCMD. São classificações diferentes. E aí é interessante porque ele diz que a multa tributária, ele prefere apenas o crédito subordinado. Isso está no artigo 186 do Código Tributário Nacional, tá? E isso é interessante porque mostra justamente que a multa, quando ela prefere apenas ao crédito subordinado, significa que a multa ela só vai ser paga depois de muitas classes. Professor, tá, vamos entender um pouco mais sobre os créditos tributários na falência. Os créditos tributários na falência, você tem basicamente a possibilidade de dividir, inclusive até em 3 partes. Você tem o tributo e a correção desse tributo, né? Você tem as multas tributárias e você tem até uns juros após a falência, tá? E aí é somente para você entender. É como se a gente tivesse, digamos assim, primeiro você tem os créditos trabalhistas limitados ali até 150 salários mínimos, né? Você tem depois os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado,
e vocês têm depois os créditos tributários, exceto as multas, e você vai descendo o crédito com privilégio geral. Ah, professor, mas e os créditos extraconcursais e os créditos passíveis de restituição, eles nem entram nessa ordem. Os créditos extraconcursais, eles não estão nem aí para essa ordem. Porque esses créditos extraconcursais, eles são coisas que foram geradas, né, após a decretação da falência. E aí, consequentemente, eles vão ter ali prioridade para pagamento antes dos créditos concursais. Assim como esses créditos passíveis de restituição, que eles têm uma definição exatamente no artigo 86 do que seria isso, né? Por exemplo, quando você tem um crédito que o cara recebe R$1.000 a empresa, mas 5.000 ele tem que pagar de imposto de renda na fonte, porque é do salário de um trabalhador. Esse crédito passivo de restituição, que o cara tem que pagar, sei lá, do FGTS do cara, ele não tem, de certo modo ali, nenhum tipo de privilégio, ou melhor, não tem nenhum tipo de, não tem nenhum tipo de ordem a ser submetida, tem que ser feito de imediato. E aí, quanto à preferência dos créditos trabalhistas, é somente destacar aqui os senhores, né? Que nós temos um limite de 150 salários mínimos por credor. Depois, o crédito excedente é tratado como quirografário, e essa equiparação se dá também aos créditos de FGTS e de honorários advogatícios nas ações trabalhistas. Ele também entra como, de certo modo, ali um crédito trabalhista, tá? As multas tributárias, o que nós vimos novamente é que ele tem uma posição na ordem de preferência que ele prefere apenas aos créditos subordinados. Então, você tem que diferenciar multa de tributo. Então, somente paga após várias classes de créditos. E os juros após a falência é que a gente tem uma diferenciaçãozinha. Os juros moratórios vencidos após a decretação da falência, ele tem uma posição até menos privilegiada, né? Porque ele diz que, contra a massa falida, não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previsto em lei o contrato, se o ativo apurado não bastar para pagar os créditos subordinados. Então, ele somente paga se todos os créditos subordinados também forem. O que, sendo bem sincero, na prática, é impossível quase recuperar juros, enfim, se não houver, obviamente, fraude, né? Então, a preferência, de certo modo, a gente até poderia dizer que, colocando ele naquela ordem, né, os créditos extraconcursais e passivos de restituição estariam em primeiro e segundo colocado, né, para que vocês tenham essa concepção. O que seriam créditos extraconcursais? Você vai ter, de certo modo, aqui, o artigo 84, dizendo que ele vai ter precedência sobre os mencionados no artigo 83. Então, são aqueles que dizem respeito às obrigações que acontecem durante, de certo modo, ali, o aspecto da recuperação judicial ou da falência. Beleza, meus amigos? Estamos bem? Olha, a gente tem que ter, claro, algumas distinções relevantes, né, na lei de recuperação judicial e na falência, e aqui eu só estou querendo fazer algumas distinções mesmo, para que você fique de olho, velho. Às vezes a gente acha, a gente não vai entender o que são importâncias passíveis de restituição, o que é um crédito real com garantia na falência, né? Mas isso cai em direito empresarial e pode cair em direito tributário. Na verdade, cai mais em direito, enfim, empresarial, né? Mas numa prova mais aprofundada de direito tributário, não seria errado ela cair. Engana-se quem não acha que isso aqui também é direito tributário, tá? Então, tenha esse cuidado, beleza? Show de bola. Bom, o que é que eu queria destacar aqui mais para vocês, só para a gente ter, assim, até um avanço mesmo e até fazer um bom resumo, né? Quando a gente fala da questão envolvendo também a recuperação judicial e também até o dispositivo da recuperação de créditos, o artigo 191A, ele diz que a concessão da recuperação judicial, ele depende da quitação de todos os tributos, né? E isso é um dispositivo que a gente vai estudá-lo com profundidade quando a gente for ver a parte oriunda da recuperação judicial, mas o que eu acho que é mais relevante trazer aqui para os senhores é sobre essa ideia de você entender que a recuperação judicial, ela depende para que você apresente a própria recuperação, que você tenha uma certidão, né? E essa certidão, ela é em tese de você quitar os tributos. Em tese é dizer, não estou devendo tributos. Mas a gente sabe que na prática, ninguém consegue quitar todos os tributos, senão o cara não ter ido para a recuperação. E aí surge a ideia da certidão. Ele tem que ter uma certidão. Ou uma certidão negativa, não tenho dívidas fiscais, que é a quitação, ou eu tenho que ter uma certidão positiva com efeito negativo, dizer, bicho, eu devo tributo, mas ele está parcelado, por exemplo. E foi justamente essas controvérsias que acabaram surgindo sobre um dispositivo claro, artigo 191A do CTN,
e de maneira muito específica o artigo 57 e 58 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dizia, meu irmão, se você quiser propor uma recuperação judicial, você tem que me apresentar essa certidão. E o entendimento tradicional do STJ falava, não precisa de certidão não, tem na lei, mas assim, deixa a lei para lá, né? E aí o fisco ele foi mudando, foi tendo lei sobre parcelamento e recuperação judicial, foi dando todas as condições necessárias, até que, finalmente, o STJ acordou e está cumprindo o que está previsto na lei, né? Ele vai dizer, olha, a partir da entrada da Lei de 14.112 de 2020, torna-se exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para homologar o plano de recuperação, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101 e nos termos do artigo 191-A do Código Tributário Nacional. Professor, o que é que seria isso, na verdade, né? Em suma, o que a gente tem é dizer, você precisa comprovar que você tem esse plano de recuperação judicial para que você consiga aprovar o plano, que você está ok com os débitos tributários. Professor, mas como assim? O que é ok? Ele pode aderir a parcelamentos, que são em 120 meses, que são muito benéficos para ele. Porque, via de regra, a Fazenda Pública ela não pode transigir na recuperação judicial. Ela não chega, feito as pessoas fazem na recuperação judicial, quer dizer, eu tenho R$1 milhão para receber. Aí o cara fala assim, tu aceita receber R$100? Eu faço, caramba, eu não ia receber R$1 milhão, R$100 eu aceito. Então, no plano, né, que tem a Assembleia, muitas vezes eles vão fazer essas condições de pagamento e quanto você vai receber, sem que haja um respaldo legal. É muito deliberação de vontades mesmo. Por outro lado, a Fazenda Pública, se ela quiser renunciar a algum crédito, por exemplo, ou queira dar algum benefício fiscal, ela tem que fazer por lei isso. Ela não pode fazer de boca. Olha, Felipe, eu aceito que você, em vez de R$1 milhão, pague R$100. E com base em quê? Tem uma lei que diz, um dispositivo que diz que vai dar 99,9%. Aí tudo bem. E a recuperação judicial ela não é isso, né? Então, quais são os benefícios? Se o cara apresenta essa certidão de regularidade fiscal, acontece a suspensão da execução fiscal, porque significa que esse cara parcelou o crédito. Está suspensa a exigibilidade. Se esse cara não apresenta a sua certidão, continua normalmente o processo de execução fiscal. Beleza? Show de bola? Então a gente percebe que as execuções fiscais, a regra geral é que elas não são suspensas pela recuperação judicial, diferentemente do que ocorre na falência, cuidado, e eu vou fazer se habilitar o crédito. Professor, como assim, né? E entende isso aqui, tá? Porque muita gente erra. Como é que acontece com a execução fiscal, recuperação judicial e falência? Em resumo, a gente vai ter só uma questão sobre isso. A execução fiscal, ela não se suspende porque tem uma recuperação judicial e ela não se suspende também porque tem uma falência. A execução fiscal pode continuar normalmente. Mas, na recuperação judicial, se ele apresenta essa certidão de regularidade, significa que esse cara provavelmente aderiu a um parcelamento. Então, se ele aderir a um parcelamento, a gente vai suspender a execução fiscal. Se apresentar... A questão pode ser assim, as execuções fiscais não são suspensas pela recuperação judicial se ele não apresentar a certidão. Diferentemente do que ocorre na falência, se ele habilitar o crédito, que é o que acontece normalmente, tá? Via de regra, se não há nenhuma fraude fiscal, a execução fiscal ela não faz sentido continuar. E aí, geralmente, a Fazenda Pública habilita o seu crédito na falência para dizer, olha, me pague quando chegar na minha vez. Agora, se ele entende que pode ter uma possibilidade de fraude na execução fiscal, ela continua. Então, isso aqui é a ideia, né? Só para você entender. A execução fiscal não é suspensa pela recuperação judicial se não apresentada a certidão de regularidade fiscal e a falência ela será suspensa, a execução fiscal, se ele habilitar o crédito, se ele pegar o crédito que ele tem para receber na execução fiscal e coloca ali na falência. Como é que significa os atos constritivos na recuperação judicial? Antigamente o STJ dizia que a execução fiscal poderia continuar, mas não poderia praticar atos constritivos. Isso aqui era uma coisa altamente, assim, bizarra, sabe? A Fazenda Pública era como dizer, Fazenda Pública, tu não pode fazer nada. Tu tem a recuperação judicial tá aqui, a execução fiscal tá aqui. A regra é que você
não suspende, se lembra? Se o cara não apresenta a certidão. Então continua a execução fiscal e continua a recuperação judicial. Aí a execução fiscal, às vezes, queria pegar algum patrimônio do devedor. Achava alguma coisa. Quando achava alguma coisa, o juiz da recuperação judicial dizia: ei, você não pode fazer isso não. E o STJ disse: realmente, execução fiscal, tu pode continuar, mas tu não pode constranger nenhum patrimônio. Então é meio que tipo assim, olha, tu pode viver, mas tu não pode respirar. É uma coisa meio contraditória, porque a execução fiscal é para constranger, é para satisfazer. A execução é de satisfação. Você tem uma execução, mas você não pode praticar atos constritivos. E é uma coisa meio que como assim, né? E aí a nova lei muda, porque agora ela exige que você tenha que ter a certidão, e pelo menos a nova posição fala, bom, você tem que ter a certidão, você até pode fazer atos constritivos, mas tem que comunicar ao juiz da recuperação judicial para ele ver se esse bem é essencial. Porque se esse bem for essencial, o juiz da recuperação judicial ele pode, de certo modo, substituir esse objeto. Então, por exemplo, o juiz da execução fiscal determina, pegue 100 mil reais da conta do cara. Aí ele comunica ao juiz da recuperação judicial, e entenda, juiz da execução fiscal, geralmente, sei lá, vara privativa da execução fiscal. Recuperação judicial, outro juiz, tá? Então, o processo da recuperação judicial ocorre aqui, o processo da execução fiscal ocorre aqui, são juízes diferentes. E aí a lei vai dizer que o juiz da recuperação pode chegar e falar, epa, 100 mil reais não, mas pega esse bem imóvel, então substitua. Por quê? Porque ele vai ver se esse bem é essencial para a manutenção da empresa. Porque lembre, a recuperação judicial, a finalidade dela é continuar a atividade econômica e a manutenção do trabalho. Diferentemente da falência. A falência chegou ao fim, a gente vai arrecadar o que tem e vai pagar todo mundo, né? Então, a gente já tem, de certo modo, ali essa nova alteração na lei que traz algo muito interessante, né? Perceba que a execução fiscal ela só pode ser suspensa se você já não tiver mais dinheiro, só reste bens de capital, se não sobra outros para você impor a constrição. E o STJ tem entendido que a execução fiscal deve ser suspensa por 1 ano, se você não tiver mais bens e se o cara não apresenta a certidão, né? Se não apresenta a certidão. Porque o que você tem que ter sobre o Prisma, a certidão é dizer, eu começo a recuperação judicial e eu não tenho mais dívida tributária, porque eu estou parcelando, né? Então, essa é a lógica. E aí, para você entender como é que funciona o procedimento de penhora, o juiz da execução fiscal, ele realiza a penhora, depois ele comunica para o juiz da recuperação, eu peguei 100 mil reais, e o juiz da recuperação avalia, bom, eu posso deixar esses 100 mil reais presos, ou eu tenho outra alternativa para essa empresa não ir à falência, para essa empresa, enfim, não desandar, para essa empresa não deixar, enfim, de caminhar com suas próprias pernas. Beleza? Show de bola? No fundo, o que a gente tem é muito uma cooperação entre os juízos. A verdade é essa. Porque existe uma previsão que há um dever de cooperação recíproca entre o juiz da execução fiscal e o juiz da recuperação judicial. Então, execução fiscal, determinei que peguei um dinheiro, comunica ao juiz da recuperação judicial. O juiz da recuperação judicial vai olhar se isso que foi pego aqui, esse bem imóvel que seja, ele é algo essencial ou não para manter a empresa. Beleza? Show de bola? Tranquilo? E aí ele vai, consequentemente, poder fazer algum tipo de alteração. Bom, aqui a gente fez uma breve revisão, de maneira muito rápida e acelerada, mas não de maneira completa, sobre o que você vê no capítulo de execução fiscal, tratando aqui sobre a recuperação judicial e sobre a falência, mas de maneira bem completa com todos os julgados, beleza? Mas agora, pelo menos, você já sabe e não está perdido. Bora lá.